Começa agora o podcast Pará Mais Agro. Olá, estamos no podcast Pará Mais Agro aqui com o representante do 8º S, o senhor Hernandes Raiol, que é presidente da OCB e da SESCOP. A OCB é a Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Pará e o SESCOP é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, não é isso, senhor Hernandes? E também representa aqui a FECOP, né, que é a Federação dos sete estados da região norte. Então, o senhor anda por várias esferas aí, né, senhor Hernandes? Aproveitando, como é que hoje o SESCOP, né, e a própria FECOP, ela está vendo o cenário do agro no Pará? Bem, bom dia, né? Eu que agradeço a oportunidade, é uma felicidade imensa para a gente estar aqui, atender o pedido do meu amigo Carlos Xavier, do amigo Gilberto. E o cooperativismo, sem dúvida nenhuma, é parceiro dessa casa aqui, do Senar e da FAEPA. Nós somos irmãos siameses, né? Então, veja, nós temos 7 ramos no cooperativismo brasileiro, né? Nós temos do agro, a saúde, a educação, enfim, ao transporte. Então, a gente tem uma estrutura hoje que, se trabalhássemos em rede desde sempre, nós seríamos o maior, eu diria que, conglomerado de negócio. Mas isso tem facilitado, sim, o cooperativismo do Pará, principalmente no que se refere a essa parte da agricultura familiar, porque o agro em si a gente define. Você tem ali o grão, está dentro do agro de uma esfera maior. Você tem a agropecuária também numa esfera maior. Mas você tem um conglomerado de cooperativas pequenas. Hoje o Pará tem 86 cooperativas da agricultura familiar. Essas cooperativas, elas produzem polpas de fruta, né, leguminosas, farinha, e etc. E elas atendem, né, hoje na questão das vendas institucionais, naquilo que a lei preconiza, que você tem que comprar no mínimo 30% das cooperativas da agricultura familiar. Não é do cooperado, é da cooperativa. E aí eu conversava com o nosso diretor Gilberto há pouco, explicando uma questão lógica que muita gente confunde. Não, eu vou vender para o associado. Não, é a cooperativa. Ela é o meio para esse associado. Então, ela tem uma lógica, uma matemática muito simples. É a pessoa física na jurídica. Ela usa a pessoa jurídica para chegar nos fins. Então, a cooperativa ela não tem lucro. Quem tem lucro é o associado, que é um negócio que a gente chama de ato cooperativo. As cooperativas no Sul e Sudeste já vêm subindo bastante, são muito fortes. Você tem cooperativa no Paraná hoje que o PIB dela é quase 2 vezes o do Estado. E elas vêm se juntando para crescer. Estivemos lá recentemente para trazer essas cooperativas grandes para investir no Pará. São grandes contribuintes, e também, né? Perfeito, excelente sua colocação. E grandes contribuintes, vez que a gente não tem no Pará um trabalho efetivo, contínuo, dessa questão de resolvermos o processo fundiário e ambiental. Então, o cooperativismo ele traz, então, esse tratamento tributário diferenciado, assim como as micro e pequenas empresas também tinham tratamento tributário diferenciado. Quantas pessoas aqui no Pará, né, e por regiões, se eu tivesse dado, conseguem empregar? Hoje nós estamos fechando, eu acredito, que já quase 10 mil empregos diretos. Olha, para 10 milhões de paraenses, eu acho que são 10, o IBGE diz que é 9, mas eu ando nesse estado aí direto, eu vou onde, tenho certeza, os recenseadores não foram. Mas Pará tem lugar que é complicado ir, né? Então, vamos falar, 10 milhões? Ok. Tu está empregando diretamente 10 mil pessoas num ramo. Né? Quantos são empregados especificamente aqui, sob o comando do Senar, da FAEP e tal? Quantos mil? Então, você junta esse trabalho que os S fazem no Pará, eu diria hoje, sem medo de ser feliz, que a gente emprega mais do que, sei lá, 60, 50 mil pessoas, ou até mais. Então, o agro ele é muito importante para o Pará e isso é o que vem sustentando a economia brasileira. E o SESCOP, hoje, né, ele é quem trabalha nessa linha de capacitação, tanto do produtor cooperado e também para a sociedade civil como um todo, para quem quer ingressar no agro, né? Porque estamos falando dessa questão da empregabilidade, né? Como é que é a atuação? Assim, o SESCOP ele faz o trabalho de qualificação profissional, né? A gente hoje estamos com um trabalho dentro do SESCOP de incentivar graduações, pós-graduações em nível de mestrado e doutorado. Nós temos hoje parceria com Alicante na Espanha e também com Nimes na França,
com o Instituto Federal do Pará, que especificamente Castanhal, Universidade Federal, UFA e tal. Então, nós buscamos essas parcerias para podermos ali, como a gente fala popularmente, capacitar os empregados de cooperativas, os seus diretores e tudo mais. Porque o SESCOP, ele nasceu para fazer justamente essa capacitação, essa formação, essa qualificação do empregado. A arrecadação do SESCOP é feita assim, tira-se um percentual lá de 3 e alguma coisa, 3,60%, 70%, e desse vem um pedaço para o Senar, para o Sebrae, para o SESI, e etc, etc. Então, não tira esse imposto, essa contribuição não é sobre o ganho do empregado, é sobre a folha de pagamento. É igual como o Senar faz, né? Então, esse recurso é tirado para que o SESCOP faça, como você colocou, essa capacitação gerencial de governança, administração, seminários, intercâmbios, etc. E também hoje nós estamos abrindo, né, claro, para podermos atender a população, a comunidade em geral, porque, como conversava com o diretor Gilberto, a questão cultural, né? A gente não tem cultura de cooperativismo. Quer dizer, e isso é muito danoso, de novo, para o Estado. Eu falei da Europa. A gente vai para a Europa, né? Aquele negócio, de cada 10 europeus, 7 estão numa cooperativa. Quer dizer, quando eu entrei para o cooperativismo, me formei ali, a minha área primeiro foi contabilidade, aquela coisa toda. Pô, vem cá, o cara tem tudo isso. Então não é capitalismo americano, é cooperativismo americano. E tem uma coisa muito interessante nesse processo que não foge. Então, quando a gente fala cooperativismo de negócio, cooperativismo agro, não tem como. A gente está falando aqui, por exemplo, dessas duas casas que estão interligadas, que é o OCB, SESCOP, mais o Senar, FAEPA, porque nós cuidamos dessa questão do agro. Né? E a própria valorização da venda daquele produto, daquele né? Daquela produto. cadeia produtiva. Exato. Então, por exemplo, você tem lá um país como o Canadá. O Canadá, ele nasceu, ele é um país cooperativista. Lá nasceram as cooperativas de crédito, como o sistema Desjardins e outro e tal. Então, a gente vê que no Brasil ainda estamos aí com mais de 210 milhões, eu acredito que tem mais, de brasileiros, nós temos só 20 milhões de brasileiros em cooperativa. Então, eu conversava também há pouco com o diretor Gilberto, né? Aqui enchendo a bola dele, né, meu amigo? Então, mas brincadeira à parte, assim, o Sul, né? Você vê o problema que a gente teve no sul do Brasil, a gente rezando sempre, ajudando e tal, mas por que eles escolheram mais de 80% do seu arroz? Porque é cooperativa. Né? E a gente vê o Sul muito bem, obrigado, com cooperativas gigantescas, cooperativas que têm mais de 50 anos também, 60, 70 anos. E é o caso do Pará, nossas cooperativas, elas são novas. A Canta, 80 e alguns anos, aí qual depois dessa? Qual a mais velha? Você tem uma Unimed aí, praticamente fechando aí seus 40 anos, né? Quase 30 e poucos anos, quer dizer. Então, nossas cooperativas, na maioria, no estado do Pará, elas são novas e pequenas. Então, veja, o que é que você faz com uma cooperativa pequena? Eu comparo sempre uma criança e um adolescente. Existem os primeiros passos para uma cooperativa dar para que ela seja bem-sucedida? Existe. E o espaço deve ser dado conosco, né, pela essa parceria do sistema OCB SESCOP. Né? Eu fui para o Sebrae em 2010, né? Eu estou lá desde 2010. Lá, os 3 conselheiros mais longevos, não vou falar velho, né? É o Xavier, o Conrado, né? Eu e o Valmir, lá de Santa Isabel. Então, eu e o Valmir ainda estamos empatados nos 3 mais antigos ali. E a gente foi para dizer o seguinte, olha, não tem como você produzir, fazer qualquer coisa no Estado sem a parceria. Tem que ser parceiro. Então, a OCB antes, ela não participava, ela não era participativa. Né? Então, o pessoal sabe que depois que a gente assumiu a OCB, nós fizemos ela rodar. Né? Nós fomos lá, negociamos e tal. Não, olha, o Sebrae fez até aqui, dá para a gente, Senai e tal. E trouxemos essas cooperativas para dentro. Né? Só faltou vir um recurso junto. Né? Mas, enfim, isso a gente vai resolvendo. Então, nós conseguimos fazer um trabalho de trazer as cooperativas no sistema e começamos a trabalhar o que eu chamo de conscientização empresarial, cooperativista ou de gestão. E aí, isso melhorou bastante. Mas por que não avançamos mais ainda? Como eu falei, tem essa questão fundiária ambiental e tal, e também, mas tem outras coisas. Essas cooperativas que estão dentro do ramo, desse ramo agropecuário, do agricultor familiar, a gente tem um problema sério de escolaridade. Isso precisa ser mudado.
né? Estamos trabalhando nisso. Como eu disse, né, quem já tem ali uma graduação, nós estamos investindo para a pessoa subir, ir para o mestrado, ir para o doutorado, ir para o pós-doc, enfim. Mas quem não está, também estamos incentivando. Nós temos uma parceria com os IFPA para trabalharmos aí os cursos de graduação e também de extensão. Qual é a pegada? É então que já é junto com o cooperado, né? O próprio cooperado lá na própria terra. Na própria né? terra. Na própria... É que você me fez aquela pergunta. E aí sim, o SESCOP atinge não só as cooperativas, mas o pequeno produtor que não está em cooperativa, ele está em associação, ou ele individual. A gente, quando leva toda essa bagagem de melhoria na área da ciência, da tecnologia, de inovação, a gente abraça todo mundo, mesmo porque é um recurso público. Né? Nós não podemos dizer, não, é só não, vamos atender. Sim, é claro que uma maioria ali é voltada para a cooperativa, mas nós atendemos, sim, a comunidade como um todo. Porque isso é fato, né? A prosperidade onde tem uma cooperativa funciona. Você começa a empregar pessoas. Por exemplo, aquele pai que tem um filho que está formando ali, está concluindo o nível superior. Hoje nós estamos numa campanha forte para que esse menino fique lá. Quando eu digo menino, esse menino ele quer o quê? Tecnologia, né? Ele quer. E aí, hoje, é muito real, isso é muito claro, que a gente tem que trabalhar junto. Nós, os 8S... Entender realmente o mercado, o cenário, né? O que está na atualidade. Exato. Porque, assim, hoje estamos trabalhando também a parte contábil. Né? Nós temos lá alguns projetos, nós criamos alguns núcleos dentro da OCB, um é o Incubicop. As cooperativas pequenas, elas não têm condição de, nos seus primeiros 2, 3, 4, 5 anos ali, pagar um salário mínimo para o contador. Aí nós fomos até o CRC, né, o Conselho de Contabilidade, fizemos uma parceria com a Universidade Federal do Pará. E o que a gente faz? A gente traz a garotada dessa universidade, faculdade que estão formando, aí leva para dentro do Incubicop, lá ele vai ser uma incubadora. É uma incubadora. Então, aí traz essas cooperativas pequenas, menores, que não tem, bota lá dentro. Aí esses meninos vão ter que segurar no trinco, sai de lá aprendendo contabilidade. Porque um problema sério que nós temos dentro do cooperativismo é essa questão de você ter contadores especializados no ato cooperativo, em cooperativismo. A contabilidade da cooperativa é diferente das outras empresas. E outro problema seríssimo, foi por isso que eu fui estudar direito e não dei conta nem de ser advogado nem nada, é a questão do direito cooperativo. É um mercado muito grande que temos aí, não estou sendo redundante, é muito grande mesmo. Não temos um profissional. Então, quem vai ajudar a abrir a cooperativa? Não, esse advogado, além de ser uma pessoa que vai assinar esse estatuto para levar para junto, ele é aquele atuante, é um advogado que vai ser um militante dentro do direito cooperativo, nessas cooperativas, e levar, né, para o governo estadual, para o governo federal, para o próprio município, e a própria comunidade acadêmica e comum mesmo. Olha, isso aqui funciona assim. E trazer, porque essa defesa do direito, a gente está com alguns problemas agora em algumas cooperativas aí. Porque nós estamos falando de um estado, a gente tem cooperativas em mais de 100 municípios. O estado é caríssimo, o custo Pará é gigantesco. Para 144, né? Aí, por exemplo, eu agora, a semana passada, fomos para o Marajó, estamos com um projetão lá em Santo Ezequiel Moreno, lá em Portel, e o cooperativismo foi o segundo, isso dado dos moradores, o prefeito nunca tinha ido lá. E aí, como levamos o cooperativismo, a prefeitura foi. Né? Eles brigam lá entre eles, mas foi. Né? E vai sair uma fábrica dentro do Marajó. Então, isso é um dos problemas que a gente tem, porque chegar em todos os lugares com essas informações. E aí, como eu disse, nós temos 4 treinamentos lá, eu chamo de conscientização cooperativista. O primeiro, eu chamo de primeiras lições, que é justamente trabalhar a questão da filosofia e da doutrina cooperativista dentro do ramo produtivo. Bem, se eu produzisse sozinho, eu ganhava 10, mas eu estou produzindo junto, eu estou ganhando 30. Né? E aí, aquele produtor que está sozinho lá, ele é obrigado a sair da associação? Não, mas ele pode se associar na cooperativa e pode estar no sindicato rural ou no patronal. Não impede. Não, né? E também está na cooperativa. Mas esse processo da gente conscientizar esse povo é muito caro, porque é muita gente. E aí nós temos a dificuldade, eu vivi isso na faculdade, eu fui dar aula um tempo lá, e aí cadê o cooperativismo? Não tinha nada.
Então, hoje, a luta que nós estamos travando aí é que para que possamos colocar o ensino do cooperativismo nas escolas. Vamos começar ali pelo primeiro ciclo, né? Avançar e tudo mais, e chegar nas universidades. Porque a gente forma milhares de novos profissionais e esse profissional já sai desempregado. Então, a gente precisa trabalhar o cooperativismo numa linha muito tranquila, onde ele tem que sair, nós do Sistema S, eu defendo muito isso, trazer esses novos formados, essa turma, e mostrar para ele os caminhos. Quer numa cooperativa, ele vai. Quer ser um produtor independente, ele vai. Ele quer fazer, por exemplo, sistema de condomínios, né? A gente precisa trabalhar isso no Pará também. Que é outra também. linha, né? Outra linha de trabalhar cooperado, atuação, né? Trabalhar junto. Então, eu vejo que de uma forma muito tranquila a gente está avançando, mas precisa muito o apoio das academias. Mas eu entendo assim, sem academia vai ficar difícil, porque lá na academia estão as ferramentas, estão o quê? As pesquisas, conhecimento, exato, conhecimento, a tecnologia, e a inovação para a gente botar nesse pequeno. E, como eu disse ontem para a nossa presidente da Embrapa, eu disse, olha, minha presidente, a gente já se conhece há alguns anos, Raiol, o teu discurso é o mesmo. Eu disse, eu não quero dinheiro de ninguém, eu costumo brincar, né? Eu quero só a parceria. No caso, eu quero a mão de obra, eu quero conhecimento, eu quero que vocês estejam lá, pegando lá e transformando esse resíduo em dinheiro. E, senhor Raiol, aproveitando essa questão aí das parcerias, das oportunidades de cooperativo, condomínios, como o senhor enxerga, então, assim, a importância das próprias indústrias que vêm para o Pará ou que podem vir para o Pará e utilizar dessa parceria com as cooperativas? Pergunta nota 10, né? Assim, como eu disse, eu fui ao Paraná, falei, vamos investir lá no norte, vocês vão com as indústrias, né? Recursos, tecnologia, inovação, tudo, e a gente tem a terra. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma espécie de arrendamento produtivo, o camarada vem, produz na sua terra, você é sócia porque é uma cooperativa, ou não, mas essa indústria vem para fazer isso, e ela garante para você o quê? A venda, o comércio, a verticalização. E aí, independente do Estado nos dar o que a gente precisa ou não, nós vamos desenvolver o Estado com a prosperidade do agro, né, que o Pará é agro, é uma coisa muito interessante. E o agro, ele como eu acho legal o Xavier falar muito isso, o presidente Xavier, porque o agro ele vai voltar a dar aquela intensidade na indústria, como a gente conhecia. Hoje nós tivemos um processo de desindustrialização e agora a gente percebe que isso está voltando devagarinho. Mas por quê? Porque a indústria do agro está se movimentando. E o exemplo que eu posso te dar melhor é a Coopernorte, lá em Paragominas. Né? Sim, ela agora faz uma feira fantástica aí, né, de uma movimentação. Né? 1 bilhão 460 milhões em 4 dias. E também inaugurou uma fábrica de embalagens. Hoje, esse pequeno, que tem 50 hectares, 20, 30, 40 e tal, ele não quer fazer nada, mas se ele for produzir feijão, arroz e não sei o quê, já está vendido a Coopernorte. E ela ainda ajuda, né? Porque agora o nosso trabalho é no sentido de arranjar fomento, recursos, para colocar dentro da Coopernorte, para ela chegar e dizer, olha, você tem quantos hectares? Eu tenho 20 hectares, tá bom? Então planta 20 hectares de arroz. Aí antes que ela plantava, vai dizer, eu vou vender para quem? Não, planta que a Coopernorte compra. Olha que legal. Isso já é um dos braços da cooperativa. Então, se a indústria vem de fora, os investidores, a gente precisa de investidor, sim. Lembre-se, a gente tem quase 40 milhões de áreas abertas. Sim. Precisa de investimento, de fomento, de verticalização, de produção para gerar o quê? Trabalho, emprego, renda e, acima de tudo, arrecadação para o nosso Estado. Então, é o caminho, sim. Não tem nada. Essas indústrias que estão vindo é para fazer essa parceria. Então, no geral, o que é que a gente pode dizer? Que estamos prontos, estamos abertos para receber esses parceiros, né? Porque a gente temos sol, temos terra, temos chuva. E o setor produtivo, ele é, sim, o travesseiro do Estado. E o Estado nenhum, a gente percebe, independente da Europa, de onde tu for, em qualquer lugar, o setor produtivo é, sim, como eu costumo dizer, o travesseiro que segura as ações do Estado. Se o setor produtivo vai mal, o Estado vai mal. Então, a coisa que a gente tem que trabalhar daqui para frente, no Brasil, no setor produtivo, primeiro é essa união, a gente tem que estar junto.
e cooperar entre a gente, porque não tem como fazer sozinho, né? Você faz uma parte, você faz outra, para a gente poder avançar. Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa avançar muito nessa questão do Pará, no sentido de que possamos levar essa mensagem do setor produtivo organizado, né, em cooperativa, em condomínio, empresarialmente individual. Está na hora da gente começar, precisamos reinventar. Então, eu acho que o Sistema S ele tem que se reinventar, ele tem que fazer diferente, tem que puxar para si, tem que começar a trabalhar a sua sobrevivência. Maravilha, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast Pará Mais Agro, né? Elucidando também, trazendo informações muito importantes para o nosso público. Conversamos com o senhor Hernandes Raiol, agradecemos a sua presença. Até mais. Novamente eu que agradeço e deixo aqui a todos minha marca, né? Um grande cooper abraço.